Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Nós estamos aqui, meus irmãos, mais uma vez para gravarmos mais um vídeo das nossas lições da revista Compromisso da Escola Bíblica Dominical. Tá? Estamos aí com muito atraso aí com relação aos nossos vídeos, porque houve um atraso da entrega das revistas pelos correios, tá? Demais igrejas aí já receberam as suas revistas. A nossa igreja, na verdade, veio receber a revista essa semana. Então, por esse motivo que nós estamos aí com atraso com relação à publicação das lições. O slide dessa lição de número 3, tá? Do nosso primeiro trimestre de 2017, ele já está no nosso grupo Intercessores lá no Facebook, tá? Eu também já publiquei no WhatsApp e no grupo também Intercessores, no grupo Compromisso com EBD no WhatsApp também, tá? Então o título da nossa lição é a eficácia da voz profética. É a terceira lição, tá? A revista é essa aqui, certo? Ela chegou essa semana pra gente. A restauração, os livros de Esdras, Neemias e Esther, tá? Então o título da lição, como eu falei para os irmãos, é a eficácia da voz profética. Nós vamos entender quão importante é a voz profética. Naquela época era muito importante, porque era Deus falando diretamente com Israel, tá? Nos nossos dias atuais não existe mais o ministério profético. Claro que Deus ele pode usar alguém em profecia, isso aí a gente não pode questionar, tá certo? Mas o ministério profético, aquilo que os profetas tinham, a missão que eles tinham antigamente, de ministrar, de profetizar, e na verdade a profecia não era simplesmente prever o futuro, era Deus falando diretamente com o seu povo Israel. Lição 3 do primeiro trimestre de 2018, o texto áureo está lá em Esdras capítulo 5, verso 2, que diz o seguinte: então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Então esse aí é o nosso texto base da lição, tá? A nossa introdução está aí, né, o texto original da revista, a gente não altera, tá? O nosso resumo: a participação profética foi fundamental para o recomeço da obra de Deus. A gente precisa entender o seguinte, que a missão, a voz profética, ela foi muito importante nos dias que se iniciaram novamente as obras do templo, né, da reconstrução do templo. Aqui está o respaldo da ação profética, que não tem seu nascedouro no coração humano, mas naquele que os vocacionou. Isso aqui é muito interessante. Os profetas, eles não tinham, vamos dizer assim, a profecia não vinha deles mesmos. Nós vemos hoje, infelizmente, nos nossos dias, que existem pessoas que se denominam profetas, que a gente sabe que não existe mais, o ministério profético não existe mais, mas as pessoas que se denominam profetas, elas falam aquilo que os outros querem ouvir. E nesse caso aqui, do templo lá de Esdras, né, do templo de Esdras, a gente vê que Deus falava através do homem aquilo que Deus queria falar ao homem. Podia ser algo bom ou algo ruim. Podia ser bênção e podia ser uma destruição. Deus ele falava de acordo com aquilo que ele quisesse falar. E o profeta ele era simplesmente um vaso para transmitir essa mensagem, certo? Então, não nascia no coração do profeta, não nascia no coração do homem a profecia, e sim naquele que vocacionou, que na verdade foi Deus. A principal função do profeta bíblico é revelar a vontade de Deus para o povo e não apenas prever o futuro. Quando a gente fala no nome profeta, a gente entende o seguinte, que o profeta é aquele que prevê o futuro. Em parte sim, tá? Em parte sim. Porém, o que é que acontece? Não necessariamente é só isso. A principal função do profeta bíblico é revelar a vontade de Deus para o povo e não apenas o futuro. Deus estava falando ao profeta naquele presente século ali. E os homens escutavam aquilo que Deus queria para aquele presente século. Tá? Não era algo que prevê o futuro como a gente vê hoje, né? Quando a gente fala em prever o futuro, a primeira coisa que vem na cabeça da humanidade dizer o seguinte: nos tempos de hoje, me diga os números da Mega Sena, me diga os números que vai cair na Loto Fácil. Enfim, a gente só pensa em prever o futuro nessas circunstâncias, em saber o que vai acontecer amanhã.
é vidente, né? Como a gente chama hoje os videntes, tá? Mas naquela época, naquele século ali, em que os profetas estavam atuantes, em que existia o ministério profético, era revelar a vontade de Deus para o homem, né? O foco do trabalho profético era proclamar a vida que agrada a Deus, em vez de alardear consumismo materialista. Eles profetizavam serviço, determinação, perseverança e fé para o dia a dia dos seus ouvintes, né? A gente vê que a lição está nos trazendo para os dias atuais. Com consumismo materialista. Quando se fala hoje em profecia, tá? As pessoas entendem que a profecia ela só vem de Deus quando é algo benéfico para o homem, benéfico em termos materiais. Isso não existe. Primeiramente, bens materiais nunca foi sinônimo de bênção de Deus. Claro que Deus abençoa com bens materiais, isso aí normal, isso aí existe. Porém, não é o foco. Quando a gente diz assim, Deus vai dar a minha bênção, a gente só olha primeiramente para os bens materiais. Deus vai dar a minha bênção. A gente só olha para os bens materiais, tá? Mas não é assim. Às vezes, o indivíduo ele não tem um teto para morar. Às vezes, o indivíduo mora numa casa de taipa. Às vezes, o indivíduo ele mora de favor na casa de alguém. Às vezes, ele não tem um trabalho. Às vezes, ele não tem estudo. Enfim, mas ele é um homem ou uma mulher feliz porque tem a presença de Deus na sua vida. Então, bens materiais nunca foi símbolo da presença de Deus. Tá? Para que você conquiste bens materiais, existem 3 princípios básicos. O primeiro, dedicação. O segundo, trabalho. E o terceiro, fidelidade a Deus. Quando o homem ele reconhece Deus como Senhor da sua vida. Tá? Mas existem muitas pessoas que estão por aí que são pessoas más, pessoas promíscuas, pessoas que fazem tudo de errado na vida e são prósperas. Por quê? Porque essas pessoas estudaram, essas pessoas batalharam, essas pessoas se levantam 5 horas da manhã para trabalhar, essas pessoas, se tem a sua empresa, pagam direito aos seus funcionários, trabalha corretamente, é uma pessoa íntegra, mesmo fazendo algumas coisas erradas em termos espirituais, essa pessoa é uma pessoa materialmente falando íntegra. Então, é algo consequente do seu trabalho, do esforço que a pessoa teve. E muitas pessoas pensam que deitado em uma rede, orando a Deus, pedindo a Deus que Deus envie um anjo, Deus vai mandar o suprimento, vai mandar o alimento. Não, não vai mandar. Ele não vai mandar, porque você pode trabalhar, você pode estudar. Então as pessoas entendem o seguinte, com relação à voz profética, tinha tudo a ver com relação ao consumismo materialista, aquilo que eu posso ter nessa terra. E não é bem assim. Os profetas eles profetizavam serviço, determinação, perseverança e fé para o dia a dia dos seus ouvintes. A voz de Ageu e Zacarias fazia os líderes perceberem a ação de Deus na sua obra. A voz, no caso aqui, 2 profetas, né? Ageu e Zacarias. Eles estavam nessa época, nesse contexto aqui. A voz deles fazia com que os líderes percebessem a ação de Deus e sua obra. Faziam eles entenderem que Deus estava com eles. Fazia eles entenderem que Deus estava conduzindo tudo aquilo ali. Tá? O primeiro ponto da nossa lição é a percepção da presença de Deus. Está lá em Esdras, capítulo 5, dos versos 3 a 7. Né? O resumo aí do nosso ponto 1. Não podemos ser ingênuos diante das situações da vida. Devemos nos documentar, ou seja, devemos ser prudentes e evitar problemas futuros. Além de falar a verdade, devemos estar respaldados em evidências que sejam favoráveis ao bem-estar do serviço do Senhor e da legalização humana. Tá? O que é que isso quer dizer? Quando o governante daquela época não conhecia a Deus, não conhecia o Senhor, mas ficou um registro nos livros, um registro persa, ficou um registro nas atas reais, em que o rei da época tinha mandado que eles reconstruíssem o templo. Então, se aquele documento, se aquele registro não existisse, ficava bem difícil deles retomarem as situações, retomarem a reconstrução. Então, quando nós entendemos isso, precisamos entender o seguinte: a gente não pode estar espiritualizando as coisas. Nós somos humanos, vivemos em um mundo cheio de problemas, cheio de defeitos, e vivemos em um mundo em que as pessoas morrem. Então, nós precisamos o quê? Estar documentados em relação a algumas coisas. Exemplo,
Se você vai vender um carro, né? Você vai vender um carro. O que é que acontece? Ao vender esse carro, é necessário que você entregue o recibo à pessoa que está comprando o carro. Logicamente, após a pessoa lhe pagar o valor devido, o valor que foi acordado, né? O que é que acontece? O ideal seria você tirar uma xerox desse recibo do carro. Ali você preenche a data que está sendo vendido, a quem você está vendendo, se possível o telefone de contato da pessoa e guarda. Por quê? Porque amanhã ou depois aquela pessoa pode morrer ou você pode morrer. E alguém que não sabe de nada da história pode fazer questão por um bem que não é mais seu. Então, se você tiver algo documentado, é até para o seu bem mesmo, tá? Uma multa existe após aquela venda e você não tem mais nenhuma documentação do carro, não sabe nem qual foi o dia que vendeu. Com aquele documento constando que você vendeu em tal dia e a multa você vendeu no dia 10 e a multa foi no dia 13, então aquela multa ela não pertence mais a você. Então nós temos de ser prudentes. Existe um texto na Bíblia que diz assim, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Por quê? Porque precisam estar documentados, precisamos estar respaldados em alguma coisa material para o bem próprio e o bem da obra do Senhor, né? Uma legalização humana. Os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus, versículo 5. Isso significa pelo menos 3 coisas muito importantes. A primeira, a aprovação divina. Os planos e ações dos líderes da igreja têm que estar em consonância com a vontade de Deus para que não sejam impedidos. Os planos dos líderes das igrejas, nesse caso aqui, daqueles líderes lá que existiam no povo de Israel, eles tinham de estar em consonância, em concordância com os planos, com a vontade divina. Nós não podemos fazer nada nessa vida que não tenha aprovação divina, tá? Em tudo, né? De uma pequena coisa a uma coisa grande, precisa ter a aprovação divina. A proteção divina. O projeto que tem a aprovação de Deus também recebe a proteção dele, torna-se plano do próprio Deus e não pode, pois, ser impedido. A reconstrução do templo ela foi paralisada por um período de 9 anos, porém ela não foi impedida, ela não foi paralisada em sentido constante, ela foi momentaneamente paralisada, porém, como tinha aprovação divina, voltou a ser reconstruído novamente. Vocação divina. Deus vocaciona e prepara líderes para liderar seus planos aqui na terra. Os olhos de Deus, além de aprovação e proteção, denotam também supervisão e acompanhamento de perto. Deus ele acompanha tudo o que é baseado na sua vontade, o trabalho da sua igreja, a organização da sua igreja. Por isso que é muito importante o culto administrativo nas igrejas. É muito importante. Deus está presente. A primeira prestação de contas é a Ele. A primeira, tá? Depois é feita aos homens. Percebamos, pois, a responsabilidade de que tem nossos líderes. Devemos sempre ter nossos líderes em oração. Todos os líderes das igrejas espalhadas pelo mundo, eles têm uma responsabilidade diante do Senhor. Todos têm uma responsabilidade diante do Senhor. E todos eles devem estar em nossas orações. Nós devemos estar clamando a Deus pela vida de todos eles, tá? O segundo ponto, a percepção da obra do Senhor. Está lá em Esdras, capítulo 5, de 8 a 10. Esdras 5, de 8 a 10. Esse ponto 2 aqui, ele não tem resumo, tá? Mas é muito bem explicativo. A carta ao rei descrevia o que estava acontecendo em Jerusalém. O conteúdo daquela carta ainda hoje nos deixa motivados a nos empenhar mais na obra do Senhor. Percebemos claramente que a obra do Senhor tem algumas particularidades. Quais são elas? A primeira, algo grande. Um Deus grande não faz nada pequeno, mas grande como Ele é. Sua obra é imensurável, pois visa a eternidade. Não existem limites. Seu alcance está além do tempo e do espaço. Então Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantou as mãos e respondeu: Amém, Amém, Amém. E eles se inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Está lá em Neemias 8:6. Então o que é que acontece? Um Deus grande, tudo para Deus, tudo que Deus transmite para a gente, tudo que Deus nos dá é algo grande. Muitas vezes não falando na parte financeira, porque a gente só pensa na questão financeira. Mas tudo que Deus nos dá é bom. Exemplo, você que está me vendo nessa hora, se você tem um filho, e esse filho nasceu perfeito, não tem defeito algum, mente saudável, corpo saudável, saúde perfeita, Deus lhe deu algo grande mesmo.
no mundo em que as viroses estão alastradas, no mundo em que a microcefalia está alastrada, no mundo em que as síndromes estão alastradas também. Deus permitiu que você tivesse um filho saudável, então isso é para a glória de Deus. Tá? Um emprego que você tanto quis na sua vida, tanto buscou, Deus abriu uma porta para você. E o que eu acho mais interessante é o que Deus ele nos proporciona tudo do melhor. E muitas vezes nós só queremos entregar ao Senhor o resto ou aquilo que sobra. Deus ele tem de estar em primeiro lugar na nossa vida. Se você vai doar alguma coisa à casa de Deus, bote isso na sua cabeça, meu irmão. Doe o melhor. Entregue ao Senhor aquilo de melhor que você pode dar. Uma coisa que me chama muita atenção, o rei Davi, o rei Davi queria sacrificar ao Senhor, levantar um altar ao Senhor. E foi numa determinada propriedade e perguntou àquela pessoa, o dono da propriedade, e disse: você me vende essa terra por quanto? Eu preciso sacrificar ao Senhor e gostaria de comprar essa terra. E como aquele proprietário daquela terra viu que era o rei Davi que estava solicitando aquela compra, o proprietário disse: não, meu rei, não precisa, eu lhe dou a terra. E Davi disse: não, eu não quero. Eu não darei ao Senhor nada que não me custe. Aquele homem ele tinha consciência de quem era Deus. E muitas vezes nós não estamos tendo essa consciência de quem realmente é o Senhor. Ele nos dá algo bem preparado. A obra de Deus é algo bem preparado. E as vigas de madeira já estão sendo colocadas nas paredes. A madeira posta seria para o acabamento das paredes, que seriam revestidas de ouro. O brilho virá sobre nossa vida se nos prepararmos em Cristo Jesus. A experiência com Jesus fará com que o brilho de Cristo seja visto em nós. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Algo bem preparado. A obra de Deus é algo bem preparado na nossa vida. Algo feito com cuidado. A obra de Deus tem que ser feita com cuidado. O texto diz: a obra está sendo feita com diligência. A obra de Deus deve ser feita com esmero e zelo. A displicência é filha da irresponsabilidade e inconstância. Paulo recomenda-nos que sejamos firmes e constantes na obra do Senhor. A nossa experiência com o Senhor não nos permite abraçar a filosofia de que para Deus de todo jeito serve. É tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como se fizesses ao Senhor e não aos homens. Isso aqui, meus irmãos, nos chama muita atenção, porque aqueles homens na reconstrução do templo, na reconstrução da cidade, estavam dedicados. Muitas vezes nós fazemos a obra do Senhor relaxadamente. Se você é professor de escola bíblica dominical, se você é zelador da igreja, se você é diácono, se você é presbítero, se você é pastor, faça da melhor forma, porque você não está fazendo para homens, você está fazendo para o Senhor. Muitas vezes pensamos que Deus aceita tudo, e não é assim. O meu louvor, não sou cantor, não sou ministro de louvor, mas o meu louvor em particular, Deus ele aceita. Eu posso cantar no banheiro da minha casa, eu posso cantar no meu quarto, louvar a Deus na rua, louvar a Deus andando, dirigindo, enfim. Deus ele aceita o meu louvor particular. Agora, a partir do momento que eu digo assim, eu vou me tornar um ministro de louvor, eu vou louvar diante de grandes multidões, tem de haver um preparo, meu irmão. Não adianta ir desafinado, não adianta ir de qualquer jeito, porque a obra não é minha, a obra é do Senhor, e a obra tem que ser feita com cuidado, tá? Algo célere. A obra de Deus não deve ser estagnada e sonolenta, mas dinamizada e progressiva. Tem que ser algo que cresça. Existem igrejas que fazem 20 anos que estão abertas e não tem um membro a mais. Começou com 5 e hoje tem 5, após 20 anos ou após 10 anos. Então a obra de Deus ela é algo progressivo. O relato diz: e progride com êxito. Deus é o maior interessado no avanço de sua obra. Quando priorizamos a obra de Deus, ela avança. Gosto muito da motivação do diretor de Junta de Missões Nacionais, o pastor Fernando Brandão, que conclama os batistas brasileiros: vamos avançar. Os olhos do Senhor sobre a sua obra, dá a ela o tom de celeridade. Aviva a tua obra no decorrer dos anos. Está lá em Abacuque 3:2. A obra do Senhor ela tem que ser progressiva. Ela não pode ser algo estagnado. Começa de um jeito e termina do mesmo jeito. Não. Ela tem que começar de um jeito, mas ela tem que terminar de um jeito bem melhor. Terminar não. Continuar de um jeito
bem melhor. O terceiro ponto da nossa lição, a percepção das ações do povo de Deus, Esdras 5, de 11 a 15. Deixa-me ver aqui se tem resumo, eu acredito que não tem, mas vamos ver aqui se tem, tá? Não tem resumo no nosso ponto 3. Então vamos ver aqui. Hoje é uma lição bem extensa, tá? A percepção das ações do povo de Deus, Esdras 5, de 11 a 15. Os propósitos dos judeus fazem um dossiê, os opositores dos judeus fazem um dossiê para o rei Dário, descrevendo as ações do povo de Deus sobre a reconstrução do templo. E por incrível que pareça, eles não faltam com a verdade, pois reproduzem na íntegra o depoimento dos judeus para o rei. Estes depoimentos nos trazem boas lições, que são elas. O que é que eu gostaria de passar para os irmãos antes da gente entrar nos pontos desse terceiro ponto aqui, né? Houve uma investigação. Aqueles homens que foram apresentar um dossiê ao rei Dário, eles foram lá no povo de Judá, no povo de Israel, e perguntaram por que aquele povo estava reconstruindo o templo. E aquele povo relatou que Deus era grande, que Deus era o Senhor, enfim. E aqueles homens escreveram tudo aquilo e passaram ao rei Dário da mesma forma, eles não mentiram. É isso que o texto está querendo dizer. Então, eles denotaram o seguinte: esses depoimentos nos trazem boas lições, são elas. Primeiro é serviço. Somos servos do Deus do céu. A marca dos que servem a Deus é a obediência e a submissão. O servo sabe qual é a vontade de seu Senhor. O servo sabe que a vontade do seu Senhor é mais importante que a sua. Como Paulo disse, não sou mais eu que vivo em mim, mas é Cristo que vive em mim. Está lá em Gálatas 2:20. Não há lugar no coração do servo para reivindicações ou determinações, mas tão somente dizer diante do seu Senhor: eis-me aqui. Quando o homem ele se coloca nas mãos de Deus, quando ele diz assim, eu vou fazer isso aqui para o Senhor, ele se coloca plenamente sem estar reivindicando nada. Mas um detalhe a gente tem que falar: Deus ele vai abrir portas e oportunidades. Letra B, a missão. Estamos reconstruindo o templo. Clareza de propósito. Os judeus tinham nitidamente em suas mentes e coração o porquê estarem de volta a Jerusalém. Como igreja do Senhor, precisamos entender que não estamos nesse mundo a passeio, mas temos uma missão. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós não estamos aqui, meus irmãos, para estar passeando em shopping, que não tem problema nenhum. Nós não estamos aqui para estarmos em praia, não tem problema nenhum em uma praia. Nós não estamos aqui para comprar carro novo, não existe problema nenhum em comprar um carro novo. Nós estamos aqui para sermos testemunhas daquilo que Jesus fez por nós. E aqueles homens apresentaram àquelas pessoas a sua missão. Identidade. O templo que foi construído e concluído há muitos anos por um grande rei de Israel. Eles evocam suas raízes históricas, que revelam que realmente eles são. Essa grande casa foi edificada por um grande rei, para cultuar um grande Deus, e diziam: somos um grande povo. Está claro que a obra descrita tinha a ver com a identidade dos judeus. Nossa história nos liga a um rastro de sangue, com aqueles que tombaram por sua fé em Cristo. Porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia, 2 Timóteo 1,12. Então a identidade. Meus irmãos, nós temos uma identidade. O que me chama a atenção é que fale de um homossexual na frente de outro e você vai ver tamanha confusão que você pode estar se metendo. Fale de um animal perto de alguém que defende os direitos dos animais e você vai ver uma grande confusão que você pode colocar para a sua vida. Fale de um crente na frente de outro crente para você ver que ele vai ficar calado. Somos a classe, eu fico triste em dizer isso, mas somos a classe mais desunida que podia existir na face da terra, que deveria ser a mais unida, porque somos filhos de um grande Deus. Então, identidade. Quem somos? O que estamos fazendo aqui? Quem é a nossa família em Cristo? Quem são os nossos irmãos? Infelizmente, essa identidade, cada dia que passa ela está se perdendo, mas a Bíblia diz. E Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele diz assim: porque eu sei em quem tenho crido
e estou certo que é poderoso para guardar aquele meu tesouro, o meu tesouro até aquele dia. Identidade. Confissão. Nossos pais irritaram. Versículo 12. É muito comum diante do fracasso apontar culpados para essa má situação. A síndrome de Adão é evidenciada pela maioria. O responsável será sempre o outro. Todavia, os judeus tinham real consciência de que a ira de Deus viera com justiça pelos seus pecados. Quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e as abandona alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. Aquele povo, eles estavam conscientes de que foram levados cativos à Babilônia por causa da desobediência que tiveram diante do Senhor. Quando eles foram falar para aqueles homens, eles disseram assim: nós estamos pagando o preço justo por termos abandonado ao Senhor. Então, eles confessaram que eles passaram por tudo aquilo, aquele templo foi destruído devido à desobediência ao Senhor. Ponto é, disciplina. Ele os entregou. Os judeus sabiam que o Senhor os disciplinara. A ruína viera sobre eles como consequência de sua desobediência, não por falta de sorte ou imprevisto qualquer. Deus os entregara ao cativeiro como juízo de seus maus caminhos e também para lapidá-los e torná-los mais maduros espiritualmente. Percebe-se a misericórdia e o cuidado de Deus sobre eles, porque o homem vivente se queixa quando é castigado pelos seus pecados. Lamentações 3:39. O homem, ele só recebe alguma disciplina se ele transgredir a vontade de Deus, se ele pecar. E não se arrepender, porque pode ser que ele peque e se arrependa e não faça mais. Então Deus, ele vai perdoar. Mas se o homem, ele peca, não se arrepende e pensa que está tudo normal, infelizmente Deus vai ter de puni-lo para que ele entenda que não é de acordo com a sua vontade. Ponto F. Legalidade. O rei Ciro emitiu um decreto, versículo 13. Sua reconstrução não é ilegal. O rei Ciro os liberou para fazer a edificação da cidade e do templo. Não podemos acreditar que Deus pactua com ilegalidades e com coisas que vivem à margem da lei. Disse Jesus: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Lembram dos registros que eu falei no passado, antes, né? Estavam documentados. Então o rei Ciro emitiu um decreto, está lá, que eles devem reconstruir o templo e a cidade. Então, a obra de Deus, ela tem de ser legalizada. Não é porque eu sou pastor e tenho uma igreja e a minha igreja vai fazer uma construção, uma ampliação no templo, eu não vou solicitar o CREA. De forma alguma, tem que ser legalizado. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. G, ponto G, o culto. Toma estes utensílios, vai, leva-os para o templo. O templo seria reconstruído para cultuar a Deus, e seus utensílios usados nos sacrifícios seriam um prenúncio de que Jesus fez por sua igreja uma vez para sempre, os quais são sombra das coisas que se haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. Colossenses 2,17. Os utensílios que foram levados por Nabucodonosor do templo foram devolvidos, porque aquilo ali pertencia à obra do Senhor. Tá? Então o culto também foi priorizado. A nossa conclusão. Os opositores dos judeus, em sua missiva, carta ou bilhete, né, eles levaram ao rei, buscavam informações a fim de que fosse conferido se a reconstrução do templo constava nos anais persas. Eles foram atrás de informações para saber se aquilo realmente era verídico, se estava registrado. Tá? A expressão, mas ainda não foi concluído, versículo 16, é um apelo ao rei dizendo: antes que seja tarde demais. Aqueles homens disseram assim: um grande rei, no caso Salomão, né, construiu o templo, mas um grande rei, filho de outro grande rei, construiu um templo. Então aqueles homens disseram: se esse povo teve um grande rei no passado, eles eram fortes, eles tinham um templo, eles têm um Deus, se a gente deixar eles reconstruir isso aqui, eles podem até nos dominar futuramente. Reconstruir o templo significava voltar a cultuar e ser instrumento de Deus em algo maior ainda. E isso não é desejo do inimigo. Dessa forma, todo o esforço de embargar a obra seria inútil, pois os registros antigos, se fossem buscados, revelariam a mais incrível verdade por trás do contundente dito de Ciro: desde toda a eternidade, eu o sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Isaías 43:13. Então, meus irmãos, quando nós estamos nas mãos do Senhor,
precisamos andar com integridade, com a verdade, com a legalidade, com o nosso compromisso, com a nossa identidade, para que a obra de Deus possa fluir, possa continuar, tá? Então, essa foi a nossa terceira lição do nosso primeiro trimestre. Nós estamos atrasados, mas nós iremos publicar as demais lições, tá? Aqui abaixo está o slide dessa lição, você pode pegar aí, né? A próxima lição, a lição 4, os planos de Deus em ação. Texto base, Esdras 6,14. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome de Deus, que Deus possa nos abençoar.